Abra sua Bíblia, irmão, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 1. E, por favor, atentem à leitura que farei após a oração, a partir do verso de número 18. Mateus, capítulo 1, verso 18. Nós leremos nessa noite do verso 18 até o verso de número 25. Nós falaremos hoje sobre o nascimento do Rei Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, deixe-a aberta, vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela bênção de estarmos aqui nessa noite e ter em nossas mãos a tua palavra, bem como a liberdade para poder abrir a mesma e ler esta porção. Sabemos que muitos, Senhor, não têm sequer um só versículo traduzido para o seu próprio idioma. Outros que possuem toda a Bíblia são impedidos de realizar a leitura, de proclamar as verdades do Senhor. Mas o Senhor nos deu este privilégio, que não podemos em tempo algum perder, Senhor Deus. Pelo contrário, louvar-te por isto. Então, com alegria no coração, nós tomamos a tua palavra e desejamos que o teu Santo Espírito haja em nós, a partir da leitura da mesma. E uma vez iluminados pelo Senhor, possamos compreender a tua palavra e ver a mesma aplicada à nossa vida, de tal sorte que sejamos transformados de glória em glória, à semelhança do Senhor Jesus Cristo que nos recriou. Assim nós te pedimos, entregando a vida de cada um de nós nas tuas mãos, a começar em mim. Em Cristo Jesus oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Mateus, capítulo 1, verso de número 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que essa porção da Escritura você já ouviu diversas vezes durante a sua caminhada cristã e de maneira mais preponderante no período do Natal, quando nós falamos acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo, este advento tão maravilhoso na história da redenção. Mas eu creio que seja importante para nós considerarmos este assunto, tendo em vista algo que é extremamente importante, que está relacionado com as implicações da crença ou não acerca desta verdade, a verdade do nascimento virginal, sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui fazer uma contextualização dupla. A primeira diz respeito a uma contextualização confessional, ou seja, nós precisamos ter ciência das razões pelas quais Cristo Jesus precisava ser tanto homem quanto Deus. E o seu nascimento virginal é ponto essencial para que essas coisas sejam estabelecidas. Assim, quando nós tomamos o nosso catecismo maior, a partir da pergunta de número 36 até a pergunta 42, você vai ter lá uma série de informações que todo crente deveria ter, saber e crer.
A primeira delas diz respeito ao fato de que há um mediador no pacto da graça, e esse não é outro senão Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz. E isso se mostra necessário, uma vez que nós não temos como nos aproximar do Senhor, uma vez que estamos assim mortos em nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então nós carecemos sim de um mediador. Mas a outra informação importante é que esse mediador ele precisava ser tanto Deus quanto homem. E ele se fez homem exatamente tomando a nossa forma por meio de um verdadeiro corpo, uma alma racional, e ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus no ventre da Virgem Maria, da sua substância e nascido dela, porém sem pecado. É importantíssimo que você saiba disso. E o Catecismo Maior, na pergunta 39, esta eu vou ler literalmente, diz assim: qual é a necessidade do mediador ser homem? Disse assim: era necessário que o mediador, portanto Jesus Cristo, fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com as nossas enfermidades, para que nele recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Então não há como você dizer-se cristão se não conceber este aspecto doutrinário tão importante acerca do nascimento virginal e sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo. Então este é um primeiro aspecto de uma contextualização confessional, digamos assim. O segundo aspecto diz respeito ao próprio Evangelho. No capítulo 1, do verso número 1 até 17, você viu comigo na última semana acerca da genealogia do rei Jesus Cristo. E nesta genealogia você tinha ali a identidade do rei no verso 1, você tinha os ancestrais do rei, e aqui referiam-se a dois, né, Davi e também Abraão, e você tinha a família do rei, mostrando que não há qualquer omissão com relação àquela constituição da família do Senhor Jesus Cristo, pois os seus familiares também careciam de um Salvador. Agora, a outra informação igualmente importante que Mateus traz para os seus leitores, e lembre que esse evangelho foi escrito após a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, a sua ascensão, já tinham passado quase 3 décadas, então é como que uma defesa da fé que está sendo estabelecida aqui para o alvo, né, os seus leitores principais que eram judeus. Então eles tinham que saber que Jesus Cristo era o rei prometido e que ele era Deus, apto, portanto, para cumprir a sua missão. Deus, homem, 100% Deus e 100% homem. Assim, cumpre a Mateus, inspiradamente, registrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o nascimento do Rei Jesus Cristo. E 3 ideias são importantíssimas à luz desse texto, e eu quero explorar com os irmãos isso nesta noite. Primeiramente, o nascimento do Rei foi um nascimento virginal, grave bem isso aí. O nascimento do Rei Jesus Cristo foi um nascimento virginal e sobrenatural. Nos versos de número 18 e 20, nós vemos isto. Depois, o nascimento do Rei Jesus Cristo foi um nascimento anunciado profeticamente. Versos de números 22 e também 23. E, por fim, você tem o nascimento que teve uma finalidade específica, a salvação de pecadores, versos 18, 21 e 25. Assim sendo, vamos analisar em primeiro lugar que o nascimento do rei foi um nascimento virginal e também sobrenatural. Volte seus olhos comigo, por favor, para o verso de número 18, que é dito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Veja que o foco aqui de Mateus é mostrar como que se deu o nascimento deste rei, partindo da sua concepção e, logicamente, chegando até o seu nascimento, propriamente dito, quando Maria lhe dá a luz. E diz assim: sua mãe, Maria, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que eu tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
o que há de informação aqui importante é o seguinte: o que é esse desposamento? É como se Maria estivesse noiva de José. Um contrato foi firmado, ela não ia logo para a casa do seu futuro esposo, que era José, então passava em média aí 1 ano na casa dos seus pais, ainda ela permanecia, e durante esse período nada poderia ocorrer que viesse a desfazer esse casamento. Então, se houvesse qualquer situação de adultério, era algo muito sério, traria implicações para aquela mulher. Inclusive, o Antigo Testamento dizia que aquela que adulterasse, pois esse período, se houvesse infidelidade, era considerado adultério, ela seria apedrejada se isso ocorresse. Então, Mateus traz para os judeus, leitores iniciais, essa informação. E os judeus sabiam o que era o desposamento, de tal maneira que essa era uma situação muito séria. Ela não podia, de fato, ter relação com homem algum. Por isso ele diz, estando Maria, sua mãe, desposada com José, então o único homem que poderia possuí-la nesse período, mas não fez, era José. Mas aí acontece algo inusitado e miraculoso. É que ela, estando desposada, não teve contato com José, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, a gente é acostumado a ler esse texto, ouvir, a gente não para muitas vezes para perceber o que está acontecendo aqui. Nesses dias eu tenho dito que a igreja tem recebido, né, muitas crianças, as mães grávidas, várias, oramos por elas, já nasceram 2, né? A Joana e também a Louise nasceram, estão aí. Mas a gente vê isso com muita naturalidade. Por quê? Porque 2 pessoas se casaram, elas coabitaram, e dessa coabitação veio então um filho. Esse é um modo natural, espera-se isso. Mas, irmãos, o que aconteceu com Maria é que ela não teve contato com homem algum. Ninguém tocou naquela mulher, a despeito de estar desposada com José. E José descobre que esta mulher está grávida. Lucas, de maneira detalhada, descreve isto. Eu queria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1. Veja o que acontece, segundo a descrição de Lucas, neste maravilhoso milagre do nascimento do Rei Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, verso de número 26. Vou ler a partir daí, preste atenção. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, esse nome era José, não é? Cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Esse seria o modo natural. E na cabeça de Maria era essa forma, eu estou desposada, eu não tive contato com José, e eu não tenho relação com homem algum. Como é que vai ser isso? Agora presta atenção na resposta, e aqui está o aspecto sobrenatural. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É muito importante que você entenda isso aqui. Maria não teve contato com nenhum homem, mas o Senhor, que é o Criador, ele desceu sobre Maria e agiu miraculosamente, de maneira que a vida foi gerada no ventre daquela mulher sem que ela tivesse contato com qualquer homem. O nome disso é milagre. E se você não entender isso aqui, você vai ter dificuldade de entender a Trindade.
Você vai ter dificuldade de entender o mistério da dupla natureza do Senhor Jesus Cristo, Deus e homem, 100% Deus, 100% homem. Você vai ter dificuldade de entender a doutrina da união mística, como é que Cristo se une a nós, porque tudo isso está dito pelo Senhor, declarado pelo Senhor, mas é obra do poder de Deus. Maria concebeu sem relação íntima com homem algum. Certo autor disse o seguinte: se eu lhe dissesse que nesta cidade nasceu uma criança sem pai, você acreditaria? Você acreditaria? Se dissesse assim, olha, nessa cidade aqui em Teresina, nasceu uma criança sem pai, você acreditaria? Talvez você pensasse assim, não tem pai porque ele não quis registrar, ele não quis assumir. Não, nasceu sem pai, a mulher está grávida e ela não teve relação com ninguém. Aqui tem um monte de grávida também. Não tem pai. Como é que você apareceu grávida, irmã Natália? Não sei. Não tem pai. Você acreditaria nisso? Aí aquele homem respondeu assim, o homem cristão: se ele vivesse como Jesus viveu, talvez eu acreditasse, sem pecado. Há uma relação direta entre a maneira como Jesus viveu neste mundo e a forma como ele foi concebido, porque por meio dessa concepção ele pôde ser verdadeiramente Deus, ente santo, e verdadeiramente homem, nascido de mulher. Então, a primeira coisa que Mateus quer que os seus leitores tenham em mente é que o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi um nascimento virginal e sobrenatural. Foi obra do Espírito Santo de Deus, de tal maneira que ele nasceu sem pecado. Ele tinha uma natureza humana e tinha também uma natureza divina. E isso era necessário a fim de que ele pudesse realizar a sua obra de redenção. Então, a primeira informação que nós temos, irmãos, é que o nascimento do rei foi um nascimento virginal e sobrenatural. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui, finalizando este aspecto. O que isto evidencia? Uma coisa muito importante: o poder de Deus. Deus é poderoso para gerar vida e o fez isso desde o início, no Éden, e é poderoso para gerar o seu filho, eternamente gerado do Pai, e fazê-lo ali, naquele ventre daquela mulher virgem, estar e desenvolver e nascer para cumprir a sua obra. Poder de Deus no nascimento sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Voltando então para Lucas capítulo 1, por favor, veja comigo, que depois que Maria ouve as palavras daquele anjo, olha o que é dito. Por favor, acompanhe comigo a partir do verso de número 36 de Lucas 1. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser o quê? Estéril, manifestação do poder. Mulher estéril, tendo o quê? Filho. Aí ele prossegue dizendo: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser segundo o seu próprio ser. Poder de Deus no nascimento virginal e sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que esse texto nos mostra, e aqui eu queria que você voltasse mais uma vez para Mateus capítulo 1, é que esse nascimento foi um nascimento anunciado profeticamente. Logicamente que o primeiro a anunciar este nascimento foi o próprio Deus em Gênesis 3,15. Mas o que Mateus traz para os judeus, e aqui eu queria que você atentasse bem para esta expressão que se repetirá ao longo de todo este evangelho, muitas vezes, é o que temos aí, por favor, veja comigo o verso número 22. Diz assim: ora, tudo isto aconteceu
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta pelo Senhor, digo, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 7. É esta a profecia que se refere Mateus aqui no Evangelho. O livro do profeta Isaías é um livro reconhecidamente messiânico. São várias as alusões feitas aqui ao Senhor Jesus Cristo. Talvez a que seja mais conhecida seja a de Isaías capítulo 9, quando diz-nos acerca do nascimento daquele que seria o maravilhoso conselheiro, e aí você tem toda a descrição acerca do Senhor. Mas neste capítulo de número 7, por favor, veja comigo, no verso de número 7, vou ler a partir daí, por favor. Isaías capítulo de número 7. Porquanto, assim diz o Senhor, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não permanecereis. Veja que aqui está num contexto de promessas do Senhor acerca de coisas futuras. Mas aí chega o verso 10, veja comigo. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, ainda fatigaste também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o quê? Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Há uma profecia aqui, tanto para uma situação mais próxima quanto a futura. Mateus, então, quando toma este profeta Isaías, ele alude que esta profecia estava ali se cumprindo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, você tem pelo menos aqui dois textos que aludem profeticamente ao nascimento de Cristo. O primeiro, da boca do próprio Deus, em Gênesis 3,15, quando nasceria da mulher a semente, que esmagaria a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. E você tem o profeta Isaías aqui também utilizando-se desse expediente profético para anunciar o nascimento daquele que seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meu querido irmão, quando você observa isto, Deus falando desde o Antigo Testamento acerca do nascimento de Cristo, e agora esse nascimento sendo concretizado, porque lembre que Mateus está falando daquilo que já ocorreu, não queria ocorrer. Então ele está dizendo em outras palavras o seguinte: Deus está sendo fiel no cumprimento da sua palavra. Por isso que é importante que você entenda que o nascimento do rei foi um nascimento profeticamente anunciado. Porque isto revela a fidelidade de Deus no cumprimento da sua palavra. Nada do que Deus prometeu deixou de acontecer. Tudo, absolutamente tudo aconteceu. Você pode pensar o seguinte: pastor, olha, eu já ouvi esta profecia. Eu conheço Gênesis 3,15, eu conheço Isaías capítulo 7, e você pode aludir a outros textos, o profeta Oséias, o profeta Malaquias, fala também da vinda do Redentor. Mas qual é a importância disso? O ponto focal é: o rei está cumprindo a palavra dita pelo Pai, nascendo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são fiéis e cumprem a sua palavra. No mundo que nós vivemos de tanta infidelidade aos pactos, Deus está mais uma vez falando a você, como falou naquela época, que Ele cumprirá a sua palavra, como cumpriu na vinda de Cristo.
duas coisas aqui. A primeira delas, você deve confirmar sua confiança em Deus. Porque o que Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas a segunda coisa é que você deve espelhar na sua vida a fidelidade que Deus demonstra para contigo, sendo também fiel ao Senhor. Quantas são as promessas, irmãos, que nós fazemos e descumprimos? Quantas são aquelas vezes em que você diz que vai fazer algo e não faz? Jura, inclusive. E aqui eu estou me referindo aos juramentos e votos legais que nós fazemos em culto. Cumpra a sua palavra, porque Deus sempre foi fiel e cumpre a sua. Então, o nascimento de Cristo foi um nascimento anunciado profeticamente para que você e eu saibamos que Deus é fiel, além de poderoso. Mas há uma terceira coisa nesse texto que fala-nos acerca do nascimento do rei. É que esse nascimento ele tinha uma finalidade. Qual era, pastor? O texto nos mostra esta finalidade de duas formas. A primeira delas é através dos nomes de Cristo. E aqui, mais uma vez, eu queria que você voltasse os seus olhos para o verso 18. Olha o que é dito, ó. Ora, o nascimento de... Quem é de? Jesus Cristo. Jesus quer dizer, o Senhor é o Salvador. Salvador, tá? E Cristo é o Messias, o ungido de Deus. Então, a primeira alusão à obra de Cristo, a finalidade do seu nascimento, está no seu próprio nome. E lembre que para o judeu o nome tinha uma significação toda especial. Não era dada aleatoriamente, havia uma razão para ser. Por exemplo, quando você vai ler o livro das Crônicas, tem aquela oração famosa, né, a oração de Jabez, onde diz que aquela mãe olhou para o filho e disse, esse é um homem de dor. Esse homem só traz sofrimento. Então esse nome está associado ao sofrimento. No caso de Cristo, o nome dele está associado à obra que ele haveria de realizar. É o Salvador, o ungido de Deus, que veio para salvar, o seu povo. De tal maneira que esta é uma das alusões no nome. Agora você tem um outro nome do Senhor Jesus Cristo dito nesse texto. Por favor, veja comigo agora o verso de número 23. Quando ele traz à memória o texto profético, diz que a virgem conceberá, dará à luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esta aqui é a alusão Emanuel, e a tradução já está aqui, Deus conosco, quer dizer que ele habitou encarnado entre nós. Então, ele sabe o que é a nossa natureza, porque ele mesmo assumiu essa natureza. Então, não só o conhecimento enquanto criador, mas o fato de ele ter também experimentado essa natureza vivendo entre nós. E isso tem a ver também com a sua obra. Porque para que esse mediador pudesse salvar o seu povo, lembre que o que falei agora há pouco, ele precisava ser verdadeiro Deus e também verdadeiro homem. Então, quando temos o nome Emanuel, Deus conosco, não é só o fato de que ele tabernaculou entre nós, mas que ele fez isto em natureza humana. E, logicamente, que isso implica na capacidade que ele tem de salvar o seu povo dos seus pecados. Mas aí nós temos a alusão mais clara no texto. Por favor, agora veja comigo, verso Mateus capítulo 1, ainda, a partir do verso de número 21. Diz assim, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, novamente, Salvador. Agora, porque ele salvará o seu povo do quê? Dos pecados dele. Então, Mateus quer que os seus leitores saibam que Cristo não veio passear na terra. Não veio na praia da Galileia. Não veio comer peixe. Ele tinha uma missão específica. Ele nasceu e já sabia o que tinha que fazer. Interessante que
quando o Senhor Jesus Cristo já estava maiorzinho, adolescente, os seus pais o levavam para o templo, e eles foram uma certa feita, e os pais voltaram e não perceberam que Jesus não estava entre eles, e novamente regressaram a Jerusalém, e lá encontraram o Senhor Jesus Cristo no templo. E ele disse para a mãe naquela oportunidade: a senhora não sabia que me convinha estar na casa de meu pai? E quando Lucas vai falar sobre a conversão de Zaqueu, em Lucas 19, verso 10, Cristo vai dizer que ele veio para salvar pecadores. Então, desde a sua concepção, a sua adolescência, ele tinha noção do que haveria de fazer. E quando ele iniciou o seu ministério, ele estava convicto: eu vim para salvar pecadores. Então, eu preciso compreender o nascimento de Cristo Jesus. Eu preciso entender que ele veio desta forma poderosa, portanto miraculosa, que ele veio cumprindo a promessa profética, portanto expressa a fidelidade de Deus, mas também que ele veio para salvar pecadores. Isto mostra a bondade do Senhor. Quando ele veio a este mundo, ele estava expressando o seu amor. Quando João, escrevendo o Evangelho, no capítulo número 3, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha vida eterna. Amor. Ele veio com uma finalidade específica, ele veio para salvar. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, e veja a percepção que Paulo tem acerca da vinda do Messias, tanto da primeira quanto da vinda. Atos capítulo número 17. Atos 17. O apóstolo Paulo sai de Tessalônica fugido e chega a Atenas. Ao chegar lá, ele começa a discursar e as pessoas chamam-no para que ele fosse até a Areópago para lá discursar, falar dessas coisas. Que nova doutrina é esta? E ele começa a falar sobre o Senhor a partir do verso de número 22, quando ele está no Areópago. Mas aí no final do seu discurso, a partir do verso 29, eu queria que você ouvisse a leitura que farei e atentasse bem para esta percepção do apóstolo Paulo no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, vou ler a partir do verso 29, Atos 17. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre quem? Os mortos. Paulo está dizendo, vai ter um dia que todos serão julgados. Mas até este momento, há oportunidade de arrependimento e de salvação. Porque foi para isto que Cristo veio. Para dar aos homens esta oportunidade de serem salvos. E então Mateus diz, ele virá porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então o que nós temos, irmãos, é que o nascimento do Rei Jesus foi um nascimento poderoso, porque foi virginal e sobrenatural. Foi um nascimento que está recheado de fidelidade, porque veio em cumprimento à profecia. É um nascimento que está recheado de bondade, porque Deus veio para salvar pecadores. A questão é, o que faremos com tudo isto? Primeira coisa, lembre, irmãos, que para um mundo sem esperança, a igreja do Senhor tem no Redentor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, a única esperança para a vida presente e para a futura. Foi porque Jesus veio ao mundo que eu e você podemos estar aqui hoje com esperança. Porque sabemos que Ele é poderoso para cumprir a sua palavra, Ele é fiel e cumpre a sua palavra, e Ele é bom, dando ao homem a oportunidade de salvação. Nossos dias, as pessoas têm nutrido muita esperança naquilo que não pode dar verdadeira esperança.
uma das coisas, e aqui é bom ficar claro, né, que eu não sou contra a vacina, por favor, é que tem gente que está achando que vai ser salvo por causa de uma vacina. Não vai não, viu? Não vai não. Eu quero que você entenda que a sua salvação eterna é por Jesus Cristo. E isso implica da tua parte em arrependimento e fé no Redentor que habitou entre nós encarnado. Cuidado. E nós, povo do Senhor, temos essa mensagem preciosa para um mundo sem esperança. E a mensagem é: Jesus Cristo veio ao mundo e habitou encarnado entre nós, cumpriu a profecia, veio de maneira poderosa e veio para salvar o seu povo. Não esqueça disso, meu filho. Essa é a nossa esperança. Não há outra. Não confie em ninguém mais para a salvação. Só Jesus Cristo pode salvar. E a forma como ele veio ao mundo é essencial para a concretização desse plano. Veio de maneira miraculosa. Nasceu da Virgem Maria. É isso que a palavra de Deus diz e é nisso que devemos crer. A segunda coisa importante, e eu quero que você que está aqui, jovem, viu? Abra bem o ouvido, você que está entrando na universidade, você que está começando a ter contato com outro tipo de conhecimento, não se esqueça que desde o início há sempre uma corrente contrária da parte do maligno para contraditar a palavra de Deus e dizer que as coisas que estão aqui reveladas não são a verdade. Ouça bem. Porque muitos virão e dizer: não, que nascimento miraculoso, isso não existe. Existe sim, porque Deus disse. E se Deus disse, esta é a verdade. E nós precisamos crer nesta verdade. Houve uma época em que o movimento liberal quis contraditar isto. Aí fizeram uma razoada entre os teólogos. E aqueles que criam o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo apresentaram os argumentos. Sabe o que aconteceu com os liberais? Fugiram. Porque não tiveram argumentação para fundamentar o seu pensamento. Então, cuidado, viu? Nesse mundo, muitos vão aparecer dizendo que as verdades reveladas na Escritura não são, de fato, verdade. Aqui está toda a verdade que Deus quis revelar ao seu povo. E uma delas é importante, imprescindível para você, crente. É que Cristo veio ao mundo desta forma como está descrito na palavra do Senhor. Não se esqueça disso, não abra mão dessa doutrina. Porque senão você vai abrir mão da única possibilidade de salvação, que é através de Jesus Cristo, Deus, homem. A terceira coisa que esse texto é importante para nós, diz respeito, irmãos, a que Jesus, ele habitou entre nós encarnado. Lembra do profeta João e apóstolo também, não é? Quando ele disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Irmãos, você já imaginou o que é Deus estando entre nós? Isso quer dizer que Ele conhece. E Ele não precisaria se encarnar para isso, porque Ele tem todo o conhecimento. Mas Ele fez isso para nós, em nosso benefício. Ele sabe as nossas dores. Ele conhece os nossos medos. Ele sabe as coisas que somos tentados todos os dias. Ele tomou a nossa forma. Ele sabe o que é sede, ele sabe o que é fome, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é solidão. Ele só não sabe o que é pecado, porque ele não pecou pelo conhecimento prático, não. Ele não pecou, mas ele sabe. E é tão bom quando a gente está sofrendo saber que tem alguém que conhece o nosso sofrimento. E mais do que isso, tem poder para nos ajudar em meio ao nosso sofrimento. Pense nisso. Há um Deus que veio a este mundo, o único Deus que me conhece, que te conhece profundamente. João,
No capítulo 2 diz que Cristo conhece a natureza humana e não precisava que ninguém desse testemunho acerca desta natureza para ele. Ele te conhece, meu filho. Ele sabe o que você está passando. E ele pode te ajudar, é o único. Recorra a ele. Busque-o. E certamente ele te ajudará. Porque ele se compadece dos seus, porque ele é bom. A sua vinda ao mundo é a expressão da sua bondade. Ele veio para salvar pecadores. Paulo gostou tanto dessa verdade, que em 1 Timóteo capítulo 1, por favor, abra sua Bíblia, ele vai falar sobre isso, de uma maneira assim, tão inspirada, quando ele contempla a sua natureza, a sua condição. A partir do verso número 12, de 1 Timóteo 1, ele vai dizer assim, ó: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Estão acompanhando aí? A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Aí ele vai dizer: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Agora observe bem, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. Irmão, o fato de ter Cristo vindo ao mundo para me salvar deve ser alento para a minha alma. A coisa mais triste da nossa vida é o pecado. E para este, Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos salvar dos nossos pecados. Que coisa tão bendita. Então isso deve ser um alento para a nossa alma. Penúltima coisa. O nascimento de Cristo foi virginal, profético e tinha uma finalidade, propositado. Isso revelou o poder, a fidelidade e o amor de Deus, a bondade do Senhor. Junte essas três coisas em um só Deus. Deus poderoso, Deus fiel e Deus amoroso. Este é o Deus em quem cremos. Pense agora na situação que você está vivendo. Você conta com um Deus que é fiel. Você conta com um Deus que tem poder. E você conta com um Deus que te ama por meio do Redentor, o seu Filho. O que mais nós precisamos? Se temos a este Deus tão maravilhoso, poderoso, fiel e bondoso. Por que nós não descansamos diante disso? Porque falta-nos, e esta é a última coisa, aquilo que José e Maria demonstraram. Sabe o que, irmãos? Por favor, olhe comigo mais uma vez para Mateus capítulo 1. Depois que José despertou do sono, verso 24, o texto diz: fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de quem? Sabe o que é que falta para nós, irmãos? Fé e obediência. Essa é a nossa grande dificuldade. Padecemos nesse mundo, irmãos, porque muitas vezes, em vários momentos da nossa vida, falta isso, crer em Deus e descansar nele. E obedecê-lo de maneira irrestrita, tudo que ele ordenar, façamos. É isso que falta, irmão. Porque Deus sempre teve poder, sempre foi fiel, sempre foi bondoso. A falha está em nós. E você pense aqui na condição daquele homem, aquele jovem José. A Bíblia diz que ele era reto, justo, né? Cremos nisso. Mas imagine para um homem desposado, sua noiva está grávida. Não fui eu, quem foi? Quem foi?
E ele podia apresentar aquela mulher, ela seria condenada, morta. Mas ele ouviu a palavra de Deus através do anjo. Nessa época, essa revelação era possível. Creu e obedeceu. Lembra do cântico que entoamos, 110A? Em Jesus confiar, sua lei observar. Falta-nos isto, irmãos. Precisamos crer em Jesus e obedecê-lo. E aí nós veremos de fato como a nossa vida será diferente. Experimentaremos do poder de Deus, da sua fidelidade e do seu amor. O que mais precisamos? Temos tudo, porque temos a Cristo e Ele nos tem. Que essa seja a verdade na sua vida. Que esse seja o alento no seu coração. E que você busque ao Senhor e diga: Senhor, dá-me a graça de crer e obedecer sempre ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou às cegas. Pelo contrário, nos deu a tua palavra para que pudéssemos conhecer, aprender e crer. E, logicamente, praticar. Hoje aprendemos sobre o nascimento do Rei, o Senhor Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Esse nascimento que foi marcado pelo poder do Senhor, que foi a expressão da tua fidelidade e do teu amor para com o teu povo. Bendito seja o Senhor por isto. Mas a semelhança de José, pai adotivo do Senhor Jesus, e de Maria, sua mãe, nós queremos crer no que o Senhor fala e queremos fazer o que o Senhor nos ordena. Certos, ó Deus, que nestas duas coisas está o grande diferencial para uma vida que agrade ao Senhor: crer e praticar a tua palavra. Dá-nos graça para isto fazermos, Senhor. Renova a nossa esperança, a nossa alegria, por sabermos que o Senhor enviou o teu Filho ao mundo para nos salvar. E ajuda-nos a proclamar a outros esta mesma verdade tão importante para a vida de todo pecador. Nós assim te pedimos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.